Agora nós vamos ter um papo com os nossos preletores. Então, receba com muito carinho aqui os nossos preletores da nossa conferência, Pastor Felipe, Pastor Pedro, Pastor Tiago, para um bate-papo muito especial. Então, a ideia é a gente ter um papo agora sobre adoração, que é um dos nossos pilares, um dos nossos valores. Então, a gente passou esse tema, mas eu achei que é muito fácil falar sobre adoração. Então, vamos falar sobre finanças, tá? Eu sei que vocês não se prepararam, mas é porque eu me interesso mais. Estou brincando, é sobre adoração mesmo, que eles estavam preocupados. Então, isso aqui não é uma entrevista, eu chamei de Alicast, que é o podcast da Alicerce. Certo? Então, vai ser um bate-papo. Então, a gente tem aquela liberdade de podcast, de um interrompe o outro, um corrige. Se quiser brigar, podem brigar, fiquem à vontade, tá? Se quiser, isso, dá mais views, mais likes, quando tem polêmica. Então, nós vamos ter aqui um bate-papo sobre a adoração. Então, primeiro, para startar, o que vocês entendem, como vocês definem adoração, né? Existe diferença de louvor, de música para adoração? É tudo a mesma coisa, né? Ao longo da história na igreja, as pessoas normalmente remetem à adoração com um momento ali que vai ter uma banda cantando, tocando hinos, louvores e tal. Como é que vocês definem aí a adoração e qual é a diferença que vocês dão para esses nomes? Bom, boa tarde para todo mundo. Bom estar aqui novamente para bater um papo sobre algo tão importante na vida de qualquer discípulo de Jesus, porque uma das nossas identidades é a identidade de adoradores. E a introdução do pastor Jairo aqui a esse assunto é levantar essa questão sobre o que é adoração, o que seria adoração num contexto prático para a nossa vida, para o nosso estilo de vida. E essa expressão estilo de vida vem sendo muito associada à palavra adoração no contexto de entender mesmo o que é a adoração na vida de um cristão, na vida de alguém que ama a Deus, que é um discípulo de Jesus. A adoração é mais amplo do que música. Música, até olhando biblicamente, a música tem um papel importante na adoração. Ela não tem um papel coadjuvante quando o assunto é adoração. A música é um instrumento, um meio que biblicamente a gente entende que Deus estabeleceu mesmo como um meio de expressar a adoração a Ele, através do canto, do instrumento. Mas a adoração, ela extravasa esse ambiente musical e artístico, ela é mais do que isso. A adoração também tem a ver com uma intenção, tem a ver com a escolha de um relacionamento com Deus, em que eu me coloco num lugar de adorador voltado para um Deus que é digno da minha devoção, da minha dedicação. Ele é digno do meu compromisso, da minha fidelidade em todas as esferas da minha vida. Isso transcende o ambiente explicitamente religioso ou o ambiente pontualmente construído para a adoração, como é um culto e uma celebração de uma igreja, mas isso vai para todas as áreas da nossa vida, vai para o jeito que a gente encara a nossa carreira, nosso trabalho, o jeito que a gente lidera, organiza a nossa família, a forma como a gente se veste, até a forma como a gente se expressa, também faz parte ou deve fazer parte dessa intenção no coração de dedicar ao Senhor a nossa adoração, a nossa devoção, um culto, né? A vida transformada num culto, e não um culto somente como parte da vida. Então vai por aí. Eu iniciei para provocar vocês a falarem, pensarem um pouco a respeito. Eu gosto sempre de falar, dentro disso que o pastor Felipe falou, que a adoração não é a música, ou não é só a música que nós cantamos no domingo, mas é a vida que a gente leva entre o domingo e o sábado, ou entre a segunda e o próximo domingo. Então, a adoração não é só a música que a gente canta no domingo, mas a vida que a gente leva
durante a semana, né? Então, eu gosto também muito de lembrar o que Paulo diz em Romanos 12:1, quando ele diz: rogo-vos, pois, diante das misericórdias de Deus, que apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ali Paulo está definindo para nós o que é adoração. É uma vida, como o Felipe falou, consagrada a Deus, dedicada a Deus, onde cada parte da minha vida aponta para Jesus. Isso é adoração. Eu acho que, complementando a isso, tem um elemento comunitário, né, da adoração, que é quando a igreja reunida para cultuar a Deus, para adorar a Deus, celebra a presença dele, que se faz manifesta de modo especial em meio aos louvores do seu povo, como a palavra de Deus diz, né? Deus habita em meio aos louvores. Então, embora tudo que a gente faz seja adoração, ou deva ser adoração, né? Comer, beber, fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus, como Paulo fala aos Coríntios, existe uma experiência especial reservada para a igreja de Jesus, quando ela reunida adora, né? E adora não só por meio da música, mas adora por meio da pregação da palavra, da comunhão, de tudo que acontece no culto público, né? E aí eu acho que é um conceito importante para a gente entender essa diferença da presença manifesta de Deus, porque Deus é onipresente, né? Ele criou o mundo inteiro como um templo, onde a presença dele habita, né? Onde ele descansou no 7º dia, inclusive. Mas com o tabernáculo, depois com o templo, e agora com a igreja, que é uma casa espiritual, que é o templo do Espírito, nós somos o templo do Espírito. Deus reservou uma experiência para o seu povo, que é a experiência de perceber a presença manifesta dele de uma maneira diferente da que nós percebemos no dia a dia comum, assim, que não estamos reunidos com este propósito último, né? Então, adoramos o tempo inteiro, devemos adorar em tudo que fazemos, mas há um tipo de experiência da presença de Deus que é reservada para quando a igreja faz isso em comunidade. Só um detalhe dentro disso que o Pedro falou, né, que é uma dimensão importante dessa questão da adoração da igreja reunida, de que muitas vezes a gente pensa assim: eu não vou para a igreja, eu vou ficar só no online, né? Eu vou assistir de casa, tem uma transmissão, e não é a mesma coisa. De fato, como o Pedro enfatizou aqui, existe algo especial, é a presença de Deus manifesta de uma maneira espiritual entre nós nesse contexto de igreja, e é algo que a experiência online não contempla, né? Então não há nada de errado em a gente, na falta de oportunidade de participar de um culto, ok, eu vou estar à distância participando, mas a participação real, presencial, ela tem um aspecto diferente mesmo, que está relacionado a essa presença de Deus entre seu povo. E acho que a identidade como povo está na essência dessa relação com Deus, essa relação da revelação mesmo. Deus se revela para um povo, né? Através de um povo e para um povo. Quando Deus chama indivíduos ao longo da história da salvação, Deus chama esses indivíduos sempre para agir em favor de um plano comunitário, de uma revelação comunitária, de chamar um povo para si, uma comunidade para si, uma igreja para si. E a gente lembra do Salmo 133, que diz que é nesta unidade que a vida de Deus se manifesta, né? Então, sempre houve símbolos ao longo da história do lugar de manifestação de Deus, né? O tabernáculo, o templo, mas sempre houve no coração de Deus o desejo de se manifestar na reunião, né? Se manifestar no ajuntamento, se manifestar na unidade de um povo, de uma comunidade. Isso é bem importante a gente lembrar que a adoração envolve uma disposição pessoal, mas envolve também uma mobilização comunitária, né, ao redor de uma mesma fé, de uma mesma confissão, de uma mesma declaração. Beleza. Então, pelo que eu entendi, que vocês estão dizendo que a adoração é um estilo de vida, é relacionamento, mas
eu não sei como a igreja tem comunicado durante muitos anos que, de alguma forma, que a adoração é música. Porque quando você fala assim, hoje nós vamos ter uma noite de adoração, você vai pensar que vai ter uma noite inteira de música, né? Esse é o período de adoração, aí é reservado para o período de música, né? Então, vocês conseguem ver como foi que chegou nesse ponto de reservar? Tem a ver, será, com isso que o Felipe falou, de símbolos, e acabou que restringiu aquele símbolo no momento da música? E porque eu me lembro de um livro que vocês leram, do Andy Stanley, o Intenso e Envolvente, e ele fala que ele tem esse cuidado na igreja dele. Tem gente que não gosta de música. Tem gente que chega no carro e não liga o rádio, não liga, não põe no Spotify, chega em casa, não lava a louça com música. Tem gente que não é muito chegada em música. E aí quando chega na igreja, a igreja toca 10 músicas atrás da outra, pessoa, meu Deus do céu, é música que não acaba mais. Ela vai lá fora, toma um ar e volta quando o pastor começar a pregar, porque não gosta de música. Tem gente que acha que toda música é barulho, né? Então, assim, até tem gente nova que já tem a cabeça meio velha, já não curte música. Então, assim, como é que a gente faz com essas pessoas que não gostam de música e acaba que a gente tenta aplicar mais adoração no culto coletivo, na parte da música? Então, assim, duas perguntas. Por que a gente liga tanto à música, né? E o que fazer com quem não gosta tanto de música? Posso responder a primeira e vocês se viram com a segunda, que é mais difícil? A primeira parte eu acho que é bíblico. O Felipe falou disso. Existe uma instrução bíblica para a gente usar música na adoração. Então acho que é por isso que a gente não foge muito disso, porque há muitos exemplos bíblicos e até mandamentos de cantar, de usar instrumentos, de bater palmas, de erguer as mãos, né? Você vê os salmos como o inário, o livro de oração e de canção de Israel, né? Cheios dessas recomendações, mas isso sendo aplicado em outros contextos também na história de Israel e no Novo Testamento da igreja também, né? Paulo escreve aos Efésios falando, a gente deve falar uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, assim, é bíblico, né? E especialmente nos salmos há uma instrução muito clara de que a missão aponta para a adoração. Às vezes a gente acha que a missão é o propósito último da igreja, mas não é. A missão é um meio para reconciliar as pessoas com Deus e para que Deus forme para si um povo. A missão aponta para a adoração. Porque o propósito final é que as nações cantem. Então isso está muito claro nos Salmos, especialmente, né? Você vê os confins da terra se alegrando em Deus com música, cantando, porque conheceram a salvação que vem dele. Então Israel é formado para ser esse povo que desde Abraão, né, mas com a formação dele como povo, anunciaria às nações quem é o verdadeiro Deus, e uma vez que as nações o reconhecem como Deus, elas cantam de alegria, elas o adoram, elas o reconhecem como Deus. E a música tem uma definição de oração e de adoração que eu gosto muito, que é cantar é orar duas vezes, né? Cantar é orar duas vezes. Então, existem momentos na nossa vida... Eu já cantei no louvor, já deu check no dia, não preciso mais... Mas é no sentido assim, de que às vezes o que a gente sente, o que há dentro de nós, para a gente responder a isso não basta falar. Eu acho que a gente precisa de algo mais, e cantar é isso. Você fala com Deus por meio de palavras, mas também de emoção, com a melodia, né, com a harmonia. Então é um tipo de experiência de relacionamento com Deus e de anúncio de quem Ele é diferente, né? A música tem uma característica, acho que por ser arte, acho que isso não é uma prerrogativa somente da música. Eu acho que a arte é um mecanismo, um meio de nós tentarmos acessar um pouco aquilo que é transcendente, aquilo que a gente não consegue expressar simplesmente com a linguagem, simplesmente com as palavras. Tem sentimentos, sensações, emoções e às vezes até declarações que a gente quer apresentar diante de Deus, que a gente não vai conseguir traduzir isso numa oração falada, que a gente não vai conseguir sentir isso lendo um livro ou até mesmo lendo o próprio texto bíblico. A gente vai ter essa sensação de conexão e de uma conexão transformadora que muda algo internamente, que muda algo dentro da gente, através da música. A música é um meio de uma comunicação transcendente, uma
uma comunicação entre nós, seres finitos, imanentes aqui, né, nos comunicando com um ser eterno, transcendente, e a música tem essa capacidade, eu acho, de criar essa conexão. Uma outra característica importante da música é que, diferente das outras artes, ela é talvez a arte mais fácil de, não sei se existe essa palavra, de coletivizar. É difícil você tornar uma expressão como pintura, escultura ou qualquer outra expressão específica artística como um ato comunitário, um ato coletivo. A música não. A música ela é facilmente transformada em uma coisa, em uma expressão congregacional, em uma expressão. É que se fosse dança, agora no comum. momento todo mundo dançar junto. O Felipe dança super mal ali, não tem condição, né? Isso. Cantar é mais democrático, né? A dança talvez nas categorias de arte também seja uma expressão artística mais democrática, mas também requer habilidades que não são talvez tão fáceis de adquirir quanto você cantar, né? Seja cantor de chuveiro, né? Não estou falando de cantores como o Boca aqui, o Thiago, mas estou falando de cantar normalmente, é uma expressão que é comum, que a gente consegue e nos move, né? Move a nossa interioridade para se conectar com Deus. Pastor Thiago, e quem não gosta de música? Ficou mais difícil. Eu entrei no bonde do Pedro aqui e deixei você. Eu não acho que é uma obrigação de qualquer cristão ter que cantar. Eu mesmo, aí acho que a pergunta caiu muito bem para mim. Eu tenho esse estilo de que muitas vezes eu gosto de ouvir, eu gosto de experimentar essa presença com todo o corpo, mas muitas vezes eu estou interiormente só ouvindo e eu estou pensando, eu estou orando interiormente. Tem pessoas que se expressam de maneiras diferentes e dentro desse ambiente da graça não há essa cobrança de você não está cantando, então você não está sendo abençoado. Não, se você não gosta de cantar, você pode muito bem orar, você pode muito bem participar desse momento de adoração, talvez não expressando com tua boca, mas expressando a Deus em oração no teu coração, porque talvez tem muita gente que está cantando, mas a música não passa do teto, porque inclusive, se eu não me engano, é o Salmo 24, né, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar. O seu santo lugar era o lugar de adoração, e aí ele diz, aquele que tem um coração puro, é limpo de mãos e puro de coração. Então, eu vejo que o que torna a nossa adoração aceitável a Deus não é a nossa entonação, a nossa afinação, mas é a nossa consagração. Porque tem muita gente que está levantando mãos no louvor, mas a mesma mão que usa para adorar a Deus, está usando para fazer sinais no trânsito, ou para outras coisas obscenas que não cabem a um seguidor de Cristo. Talvez a mesma pessoa que está usando a boca para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, é a mesma pessoa que está usando essa boca para destruir a vida da sua esposa, ou destruir ou denegrir a vida do seu marido, ou de outra pessoa com quem trabalha. Então, adoração não tem a ver com cantar, adoração tem a ver com a vida que eu levo. Se a vida que eu levo não condiz com a música que eu estou cantando, então a música que eu estou cantando não passa do teto. E continuando a falar especificamente sobre música, a música é um facilitador, mas ela também pode causar isso que o Thiago trouxe. Às vezes a gente canta sem uma verdadeira reflexão sobre as declarações que a música está nos levando a fazer. E às vezes a gente está declarando coisas porque a música nos leva a declarar, mas a gente está fazendo declarações completamente incoerentes com o tipo de vida que muitas vezes nós estamos conduzindo lá na nossa casa, no nosso trabalho, ou no trânsito, ou na intimidade, na privacidade. A gente está caindo numa incoerência muito grande, né? Só porque a música às vezes parece que nos encanta a falar coisas que, na verdade, se a gente for parar para pensar, será mesmo que eu estou disposto, né,
a viver isso que eu estou cantando, né? Interessante, um detalhe, né, para a gente pensar. Eu tenho um sonho de um dia fazer isso na rede. Eu vejo que no livro de Apocalipse acontece aquilo que o Pedro falou. A adoração, ela é o fim, ela não é um meio. Então, o livro de Apocalipse inverte o culto. O nosso culto é como? Louvor, pregação. No livro de Apocalipse há uma inversão. Há uma pregação, uma revelação. Diz que o livro foi aberto e o anjo proferiu as palavras do livro. E então, diante daquela revelação, eles adoraram a Deus. Santo, santo, santo e digno. E então, tudo aquilo que nós ouvimos de Deus e conhecemos de Deus, toda a revelação desemboca em adoração. E eu fico pensando que um dia eu quero fazer um culto às avessas. Vamos começar com a pregação e vamos terminar em adoração. Eu não sei se já perceberam que a música que a igreja mais canta é a música depois da pregação. Não sei aqui, mas lá na rede é assim. Terminou a pregação, aquela música que todo mundo... Porque a adoração é uma resposta. Então eu tenho essa vontade de fazer um culto invertido, né? Talvez até mais bíblico, né? Conforme o Apocalipse ali, onde a gente começa revelando quem é esse Deus, lendo as palavras, proferindo as palavras do livro que apontam para Ele, e aí a gente contempla a beleza dele. E aí, quando a gente contempla a beleza dele, até eu, depois da pregação, me sinto mais... Mas aí quem chega atrasado não vai ter o que fazer mais. Exatamente. Porque perdeu a palavra, vai adorar o quê? Não... Exato. Vai Né? ficar só no louvor. Aí complica com o pessoal que tem dificuldade. Aí dança. Aí é um problema. Aí é um problema, porque em muitas igrejas o louvor é só um, tipo assim, o pessoal chega atrasado, lança umas músicas aí, ó. É tipo o trailer do filme no cinema, né? Tá só nos trailers. É adoração. Maldade, viu? O pessoal ensaia, se dedica, ora. E o povo faz isso. Falando sobre isso, sobre essa adoração errada, existe para vocês algo, não na igreja de vocês, que a igreja de vocês é boa. Eu conheço a de vocês dois e a sua é porque eu trabalho na sua, então é boa também. Mas nas outras, que são ruins, existem... Inclusive essa aqui só é boa porque você trabalha nela, né? Depois que cheguei melhorou bastante. Tem que É verdade. vender meu peixe, né? É verdade. Existe algo dentro das igrejas evangélicas brasileiras aí que não é adoração? Que vocês... Eu acho que não, eu acho que é tudo... Tudo lindo, é o céu. Meu Deus. Eu vejo que hoje existe uma preocupação maior com as letras do que, sei lá, uns 10 anos atrás. Cantava qualquer coisa, erro teológico, né? Coisa que não se aplica mais para o nosso tempo. Eu percebo assim, que existe uma preocupação maior. Lógico que ainda tem muita coisa zoada, né, nas igrejas. Mas vocês percebem assim, algum tipo de expressão que o pessoal chama de adoração, mas que é isso, que é algo vazio, que é forma, não é essência? Acho que no nosso contexto aqui, das igrejas aqui representadas, essa questão não é, pelo menos na nossa realidade aqui, que eu conheço, né, melhor, não é uma questão mais tão difícil assim. A gente já tem critérios, a gente já tem valores pré-estabelecidos que já regem até o nosso nível de atenção para determinadas músicas. Então, existe um universo de músicas cantadas hoje no meio evangélico que esse universo nem sequer tem a nossa atenção, né? Então, a gente vai se nutrir, buscar repertório para trazer para a igreja cantar e adorar juntos. A gente vai buscar num meio que já tende a ter uma produção de letras teologicamente mais equilibradas e tal. Eu acho que o termo aí que você trouxe na pergunta, diz assim, existe igreja ou lugar onde não é adoração, ou a adoração está errada. Eu acho que é muito presunçoso da nossa parte afirmar isso, assim, né? Que tal formato ou tal igreja não está adorando ou está adorando errado. Mas eu, até no ponto de vista bem particular, assim, eu tenho muita dificuldade com músicas que declaram um Deus sempre a meu favor. Um Deus servo, né? Um Deus servo, um Deus que vai fazer o que eu quero, que vai me dar vitória,
que vai me fazer triunfar, que vai fazer com que a minha vida dê certo, e eu ando por todo lado, sou abençoado, aquela história toda. Eu acho complicado quando a igreja começa a cantar só essa temática, porque a gente vai criando dentro da igreja uma contemplação de um Deus caricato. A adoração tem que ter muito cuidado com isso, porque o poder didático da adoração na vida da igreja é grande. O que a gente canta fica habitando, né, a nossa mente. A gente canta na igreja, a gente canta no carro, a gente canta no banheiro, mesmo que a gente não cante literalmente, eu digo assim, né, a gente fica cantarolando aquela coisa, aquela frase, aquela declaração, ela fica revisitando a nossa mente depois que a gente canta alguma coisa na igreja. Então, aqui na Alicerce a gente tem uma lista de critérios que a gente usa para que as músicas entrem no nosso repertório, e nessa lista de critérios, questões teológicas são consideradas. Então, tem músicas que podem estar bombando aí, tá número 1 no Spotify, mas a gente não vai cantar aqui, porque não é a ênfase que a gente quer dar na relação da igreja com a adoração e na relação da igreja com o Deus a quem nós adoramos. A gente tem no meio cristão essa questão, paradigma, né, que a gente vive com relação à música secular e música cristã. Quando eu vivi minha consagração aos 14 anos, eu joguei fora todos os CDs que eu tinha. Eu tinha CDs do Green Day, do Offspring, eu tinha CDs do Metallica, que eu ouvia música. E quando eu Queimou na fogueira? Que era mais espiritual, queimar na fogueira. Então, era mais espiritual queimar na fogueira. E eu queimei, eu me arrependo muito de ter queimado, mas graças a Deus pelo Spotify, né? Porque a gente vivia aquela ilusão de que eu me tornei cristão, agora eu não posso mais ouvir música do mundo. Agora eu só posso ouvir música cristã. E na verdade, essa divisão que nós fazemos, ela não é saudável. Por quê? Porque existe música cristã que presta e música cristã que não presta. Existe música do mundo, aliás, eu nunca ouvi música de outro mundo, né? Mas, música alienígena, né? De outro planeta. De outro planeta. Mas assim, existem músicas que não são feitas por cristãos que prestam mais que músicas feitas por cristãos. Então, o que a gente precisa aprender a fazer e ter é uma consciência criteriosa. 1 Tessalonicenses 5:12 fala de examinem tudo e retenham o que é bom. Então, tem músicas não cristãs que elas exaltam a Deus por meio de uma música bonita, com uma poesia linda, que fala sobre a criação, que fala sobre o romance entre um homem e a mulher, um romance saudável, o amor verdadeiro. Então, são músicas que exaltam aspectos que são uma manifestação do próprio Deus, né? Agora, tem músicas cristãs, como por exemplo, Minha Vitória Tem Sabor de Mel, né? Quem me viu passar pela prova e não me ajudou, agora vai me ver no palco e vai ver só porque a minha vitória tem sabor de mel, todo mundo vai... Então, como o pastor Felipe disse, são músicas que não estão apontando para Deus, elas estão apontando para mim. Então, eu acho que é uma pergunta que eu tenho dado como uma chave. O crente gosta de chave, né? Gente, eu vou lançar uma chave agora, tá? Chave. Pega essa chave. Eu lancei para a Red essa chave que é a seguinte: como eu sei se uma música é boa ou não é? Para onde essa música está apontando? Essa música aponta para Cristo ou essa música aponta para mim? Como eu sei se... Tiago, mas o livro Café com não sei quem, posso ler, é bom ou não é? Para onde esse livro está apontando? Ele aponta para mim ou ele aponta para Cristo? Então, essa pergunta nos ajuda a descobrir o que é bom e o que é ruim. Ela nos ajuda a trazer uma resposta. Para onde isso está apontando? Isso está engrandecendo a Cristo ou isso está engrandecendo a mim? Então, isso nos ajuda a examinar e a interpretar e a ter critério para dizer se uma música é boa, se a adoração é correta ou não é. Para onde isso está apontando? E acho que é importante a gente lembrar também que a adoração é formação, né?
Tudo na nossa vida é formação espiritual. A gente está sendo ou formado ou deformado. Então, a adoração é uma disciplina espiritual. Enquanto eu canto, ou seja qual for a expressão de adoração, né? Mas estamos falando especificamente de música aqui. Então, eu estou me tornando um tipo de pessoa. Nada é neutro, né, na nossa vida. O que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente fala, os relacionamentos, tudo isso tem um poder de nos moldar e nos formar ou deformar. Então existem músicas que formam e existem músicas que deformam, né? E aí é esse exemplo assim, do conteúdo, do que está sendo cantado, da mensagem, do ensino daquela música, né? E aí isso pode contribuir ou pode atrapalhar. E às vezes não é só um dualismo de a música é boa ou ruim, mas de que maneira ela coopera com o caminho de formação espiritual que a nossa igreja se propõe a trilhar. Então, essa semana a gente viveu a experiência lá na igreja. A equipe de louvor escolheu uma música nova para incluir no repertório. E aí já estava ensaiando e tudo mais. E isso não passa por mim, porque tem os critérios, então eles já sabem quais são os critérios. Mas por acaso eu vi qual era a música. E aí eu fui conversar. E a música não tem nada de errado propriamente, mas ela tem um trecho dela. Vai ter que falar qual é a música depois. Não vou falar qual é a música. Fala não, que vai que canta daqui a pouco. Mas ninguém mais está te ouvindo agora, a gente só quer saber qual é a música. Zoeira. Me arrependi de ter começado. Não fala. Não fala. Mas a música X, ela tem uma letra, na verdade uma frase dela, que dá a entender algo diferente do que a gente tem ensinado lá na série em que a gente está na igreja. A gente está falando sobre ansiedade, a gente está falando sobre... A música vai contra o que vocês estão caminhando. Ela não vai contra, mas ela é como se ela propusesse um atalho. Ela diz algo como assim, ó, se você declarar isso na sua vida, pronto, está resolvido. E o que a gente está ensinando não é declarando que resolve, é praticando o caminho de Jesus, é praticando as disciplinas espirituais, é se colocando nessa jornada com Deus de formação, que você vai experimentar paz, que você vai vencer a ansiedade e tudo mais. Então, está errado dizer que declarar alguma coisa, o nome de Jesus, ou declarar alguma coisa, não necessariamente está errado, mas para o nosso contexto, para aquilo que a gente está ensinando, gera confusão, gera um ruído na comunicação. E às vezes é isso, a música gera ruído, né? Então não é que apenas a música precisa ter uma boa letra, uma letra bíblica, mas é importante que ela de alguma maneira reforce aquilo que a gente está ensinando, né? Muito dessa dúvida de posso ou não posso vem dessa separação que você falou, do sagrado e do secular, né? A gente está falando de música, mas aqui vale para tudo, né? E acho que entra no próximo tópico, como é que eu adoro no meu dia a dia, né? A adoração é mais do que a música, é mais do que um momento, né? Como é que vocês entendem o que Jesus quis dizer lá em João 4:23? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então, como é que vocês entendem essa adoração no dia a dia, baseado nesse texto aqui em João 4? Lembrando que esse texto é o diálogo, né, entre Jesus e a mulher do poço, a mulher samaritana. Eu até algum tempo atrás compartilhei aqui, pregando sobre os nossos pilares, eu falei sobre o pilar adoração usando este texto. Eu entendo que quando Jesus usa a expressão espírito e verdade, ele tá trazendo um ensino para esta mulher e, obviamente, consequentemente para nós, diante do diálogo que ele está tendo com ela, porque no diálogo ela coloca uma questão e ela tem uma questão que é Jesus quem traz à tona, né? Primeiro, a questão que ela coloca é a questão onde a gente deve adorar. E a questão que Jesus traz é quando ela diz assim, eu não tenho marido, e ele diz, eu sei da sua história, eu sei a história que você carrega, né? Eu entendo que quando Jesus diz em espírito, é como se ele estivesse dizendo para esta mulher, você está apegada ao lugar e ao rito, ao ritual. Mas o que Deus quer não é uma adoração que depende do lugar e do formato. É uma adoração que é em qualquer lugar.
né? É em espírito. E quando ele diz em verdade, é como se ele estivesse dizendo para essa mulher: não é se escondendo ou escondendo a realidade da sua vida que você vai ter um encontro com Deus, mas é apresentando a realidade da sua vida diante dele que você vai ter esse encontro com Deus. Então eu entendo que adoração em espírito e em verdade significa uma adoração que habita todos os lugares da minha vida, todos os ambientes. E é uma adoração em que eu me apresento vulnerável e plenamente na presença de Deus. É isso, Senhor, que eu estou apresentando diante do Senhor, porque a adoração é um processo de formação também. É um processo que eu apresento algo para Deus e nessa relação com Deus eu também sou transformado. Então há algo que Deus opera em mim através da adoração e que eu vou sendo santificado em áreas que eu ainda preciso, né, render a Deus, render diante da presença de Deus. Eu acho que a adoração tem muito a ver com isso mesmo. Na nossa proposta didática, né, de discipulado aqui, que a gente vai começar a colocar em prática na igreja a partir de agora, a fase render-se, né, render a vida a Jesus, é a fase que tem a ver com a adoração. A adoração é isso, é uma rendição, é dizer: Senhor, aqui esse quem eu sou, trabalha em mim, eu apresento toda a minha vida diante. Então, espírito em verdade qualquer lugar é lugar de adoração, no sentido de que eu tenho que olhar para a minha vida como minha vida toda diante de Deus. E do jeito que eu sou, eu vou me apresentar a Deus para dar a Ele quem eu sou e para ser também transformado naquilo que eu preciso ser transformado por Ele. Só uma coisa também é que é importante entender o que Jesus não está dizendo aí, né? Quando ele diz adorar em espírito, ele não está dizendo não adorar com o corpo. Não é esse dualismo, né, em que a gente às vezes fica preso. É em espírito, então é quase como experiência só de transcendência, mas não encarnada. E a nossa adoração, a nossa vida espiritual é encarnada. O nosso corpo não é mal em si, Deus que criou o corpo. E a nossa relação com Deus se dá por meio do nosso corpo e no nosso corpo. Jesus se encarnou, né? E nós ressuscitaremos, o corpo vai ressuscitar e é o nosso corpo, é por meio do nosso corpo, é com o nosso corpo que a gente vai adorar eternamente. Então, essa adoração em espírito não é uma coisa só também mística, no sentido de que acontece num ambiente espiritual incorpóreo, assim. Eu adoro quando eu ergo as mãos, quando eu canto, quando eu abraço um irmão, quando eu sorrio, quando eu sirvo, quando eu jejuo. O que é jejuar se não orar com o estômago, né? Jejuar é orar com o estômago, é orar com o corpo. Então, eu acho que também, talvez na igreja evangélica brasileira, alguns movimentos vão por essa linha, assim, de uma experiência na adoração, quase de transe, né? Em que você fica repetindo e repetindo algumas palavras ou frases, ou num ambiente de algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes de uma certa manipulação emocional também, que quer te conduzir para uma experiência quase que incorpórea, assim, que você precisa quase que sair dali, levitar, e a adoração pode envolver um tipo de emoção e de experiência com Deus que vai além, né? Paulo teve isso, mas isso é raro, né? Paulo fala: eu fui ao terceiro céu, assim, visões e tudo mais. Mas esse não é o dia a dia da adoração, essa não é a experiência mais comum da adoração. Eu diria nem que é o grande objetivo de quando a gente adora, chegar nesse lugar. Se Deus quiser nos levar lá, Ele leva, mas via de regra é o nosso corpo. Romanos 12 de novo, oferecer o corpo a Deus. Então eu adoro com a mente, eu adoro com os membros do meu corpo, eu adoro servindo as pessoas, eu adoro trabalhando. O meu trabalho é adoração, é para a glória de Deus, seja ele como pastor, seja ele como pintor, ou pedreiro, ou mecânico, ou advogado, ou servidor público. Então, o corpo, adorar em espírito, o que eu queria dizer é isso, não é não adorar com o corpo, mas é algo que é uma adoração por inteiro, que envolve o meu corpo, que envolve toda a minha vida.
E como é que é, pastor Tiago, no dia a dia? Você falou de segunda até sábado, né? Não só no domingo, mas no trabalho, na família. Como eu adoro no dia a dia? Acho que adorar no dia a dia tem muito a ver também com aquilo que o Pedro falou aqui sobre seguir Jesus e buscar viver o estilo de vida de Jesus, né? Adorar a Jesus no dia a dia é morrer para si mesmo, é tomar a nossa cruz e segui-lo, né? É eu amar minha esposa como ele me amou, eu amar meu marido como ele me amou, tratar as pessoas como ele me tratou, perdoar aqueles que me ofenderam, que me machucaram, que me feriram. Então eu assumir a mesma postura de Cristo. Isso é adorar, né? Ter Cristo como nossa referência, né? No trabalho, no descanso. No trabalho, no descanso, em tudo. Tem uma história, não sei se ela é verídica, sobre a conversa de Lutero com o sapateiro, né? Na Reforma, esse convite à adoração, até antes da Reforma, era um convite só para um grupo determinado, né? Um grupo autorizado para adorar, né? Então havia esse conceito de mediação. Então o clero, os sacerdotes é quem adoravam e o povo tinha eles como mediadores dessa relação com Deus. Mas uma das coisas que a Reforma resgatou, né, foi isso, esse sacerdócio universal, né? Todos nós podemos estar na presença de Deus e adorar. E aí conta essa história de que o sapateiro foi questionar Lutero: como é que eu vou fazer para adorar a Deus? Eu não sei fazer isso, né? Eu não sei como é que funciona. E aí diz a história que Lutero respondeu: faça o melhor sapato que você puder fazer e cobre um preço justo por ele. E aí você vai estar adorando a Deus. Então acho que tem a ver com isso. Acho que tem algum livro, acho que é do J.K. Smith, você é aquilo que adora. Então, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Você é parecido com aquilo que você ama. Se nós amamos a Deus e adoramos a Deus, significa que nós admiramos a Deus e nós queremos ser como Deus. Então, à medida que eu adoro a Deus, eu vou me tornando parecido com Deus. Se eu adoro a Jesus, eu me torno parecido com Jesus. Se eu não estou me tornando mais parecido com Jesus, significa que Jesus não é de fato o meu objeto de adoração, a quem eu adoro. Talvez eu sou muito parecido com o meio do meu trabalho, com a minha carreira, porque talvez ali esteja meu ídolo, né? Então, você é aquilo que você adora. Então, é por isso que não é que a gente tem que fazer isso, mas nós nos tornamos isso naturalmente. Nós nos tornamos naturalmente parecidos com Cristo à medida que Ele se torna a nossa maior afeição, nosso maior objeto de admiração e adoração. Naturalmente eu me tornarei parecido com aquilo que Ele é. Muito bom. Depois desse papo, nós teremos agora 15 horas de adoração, tá? Para você poder praticar e ver se de fato você aprendeu tudo aquilo que, né, os pastores... Estou brincando. Gente, esse foi mais um episódio do nosso Alicast. Na verdade, foi o primeiro episódio que eu inventei, no caso. Obrigado, pastores, né?